E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu espero no dia de hoje te ajudar com uma das composições principais da fotografia, que se chama abertura do diafragma. Abertura do diafragma parece um nome muito complicado, muito difícil, mas a verdade é que é muito simples, muito mais simples do que você pode imaginar. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, eu te convido a entrar no nosso grupo do Telegram agora, sabe? Eu vou deixar o link na descrição do meu Instagram, você vai lá, olha, entra no nosso grupo e lá a gente debate várias coisas, a gente partilha coisas, a gente troca ideias, as pessoas fazem perguntas e eu respondo. Então, entra lá no grupo que vai ter muita conexão, muito network, muita gente bacana, então corre lá com a gente. Bom, voltando à aula, eu queria te falar um pouquinho sobre a abertura do diafragma. Esse nome parece um pouco complicado e logo que eu iniciei na fotografia eu também achava um pouco complicado. Eu lembro que uma das minhas maiores dificuldades quando eu entrei na fotografia era primeiro claridade, né, que eu acho que é um ponto chave e é um ponto incomum em todo mundo que está iniciando na fotografia. Todo mundo quase tem essa dificuldade com a luminosidade, a claridade, ou a foto fica muito escura, ou às vezes a gente não tem muita noção e a foto fica muito clara, e aí quando a gente vai olhar depois, a foto está muito clara, estourou algum ponto que não podia estourar e ficou meio feio, mas a gente vai tentar entender melhor o que compõe a luz, o que cada coisa dentro da sua câmera vai influenciar nessa luz estar mais clara, estar mais escura, e a abertura do diafragma é um dos pontos fundamentais nisso. Então vamos lá, a abertura do diafragma, ela primeiro, para começar, influencia na luz. E como eu te falei, eu tinha muita dificuldade nisso, sério, muita, porque eu ficava assim, caramba, no início quando eu comecei, eu tinha uma câmerazinha Nikon, sério, era uma câmera incrível, incrível, ela tirava fotos incríveis. Não era nenhuma câmera de iniciante, então eu comecei com uma câmera média, uma câmera boa na verdade. E eu comecei com aquela câmera, mas eu tinha um problema. O meu grande problema era a lente. Essa lente, ela tinha uma abertura muito pequena. A abertura máxima dela, deixa eu tentar te explicar. Quando a gente chama de abertura máxima, é o quanto mais abre na lente. Ou seja, dentro da lente existe um negocinho chamado diafragma. Esse diafragma vai abrir e vai entrar mais luz, sabe? É muito simples, sabe? Imagina aqui a minha mão. Eu tô fazendo um círculo com a minha mão, certo? Esse círculo tá entrando uma certa quantidade de luz. Eu acredito que você entende isso. Se eu fizer isso aqui e deixou de ser um círculo, mas se eu fizer isso aqui e diminuir muito, você vai entender que vai entrar bem menos luz. É basicamente isso o diafragma. Se você aumenta o diafragma, ele fica bem maior, vai entrar mais luz. Se você diminui muito, fica um buraquinho muito pequeno, a luz vai passar por aquele buraquinho, mas vai entrar bem menos luz. É muito fácil isso, é muito simples, mas aí você precisa entender não só a luz, mas quais outras coisas o diafragma influencia na sua foto. E aí, como eu estava te falando, no início eu tinha muito essa dificuldade, porque eu tinha uma lente em que o diafragma dela, a abertura que a gente diz que é a abertura máxima, era muito grande, era muito pequeno. Então as fotos não ficavam claras, as fotos ficavam muito escuras. Eu ia tirar fotos de adorações, eu lembro no início, lá na comunidade, a gente tirava foto em um local que não era na nossa igreja, porque a nossa igreja nem cabia todo mundo, e aí a gente foi para um salão para fazer adoração lá, porque as pessoas iam ficar melhor acomodadas. E assim, foi muito bom porque na igreja a gente ficava muito apertado, era muito complicado. Foi muito bom para quem ficava apertado, mas para mim que tirava foto foi uma situação horrível, porque lá na igreja a gente tinha umas luzes, então perto do altar era meio claro, era muito difícil de tirar foto, mas pelo menos perto do altar eu conseguia me garantir em uma foto ou outra. Então eu não ia para a comunidade, não ia para um dia de adoração e falava, caramba, eu não consegui tirar nenhuma foto boa. Porque sempre tinha umas pessoas perto do altar, o Santíssimo estava bem iluminado e tudo. E aí quando a gente foi para esse salão, que foi no mesmo lugar onde a gente fazia adoração, só que não era na igreja, era num salão próximo, ficou muito complicado para mim, porque lá tinha pouquíssimas luzes, e a luz que tinha lá era uma luz muito azul, então as fotos ficavam muito azuis, não ficava tão legal, dava um tom bem feio nas fotos. Eu vou até colocar algumas fotos aí pra você ir dando uma olhada em como eram minhas fotos. Eram umas fotos muito escuras, muito azuladas, bem feias. Eu não gostava das fotos. Na verdade, naquele início era o que eu sabia, então era o que eu tinha, né? Mas hoje eu olho pra trás e falo, caramba, como é que eu tirava esse tipo de foto, né? Mas é isso aí, é o processo de evolução e a gente vai aprendendo, e um dia a gente consegue melhorar.
E aí, quando a gente começou a tirar foto nesse local, nessas adorações que seriam nesse salão, complicou muito pra mim. E eu tinha essa lente que ela era muito escura. Não sei se você já ouviu esse termo, um fotógrafo falar assim, minha lente é muito escura, não dá pra fazer fotos boas, as fotos ficam muito escuras. É por causa da abertura do diafragma dessa lente. A abertura do diafragma não é tão grande. Então, por exemplo, existem lentes, vamos lá, de novo pro exemplo da mão. Existem lentes que a abertura do diafragma é desse tamanho. Existem lentes que a abertura do diafragma é desse. Então é menor. Se é menor, entra menos luz, a lente vai ser mais escura. Então, assim, aí você me pergunta, Yuri, como é que a gente mede essa abertura? A gente sempre põe um F na frente. Sempre que você vê uma lente, vê alguma coisa, F1 ponto alguma coisa, F5.6, F6.3, F7.1 e assim sucessivamente, você sempre vai saber que aquilo é a abertura do diafragma. Caramba, Yuri, mas isso é muito confuso, muito complicado. Calma aí, presta atenção. Quanto menor o número, maior é a abertura. É um pouco confuso porque é inversamente proporcional. Mas, por exemplo, se eu te falar que eu tenho uma abertura de 1.8, essa abertura é enorme, ela é desse tamanho, entendeu? Mas se eu te falar que eu tenho uma abertura de 22, ela é desse tamaninho. Fica muito, muito piquichita, a luz passa por um feixe muito, muito pequeno, entendeu? Então, por exemplo, você está me vendo nessa gravação agora, eu estou com uma abertura de f4 na minha câmera. A minha câmera ela chega até f2.8, ou seja, dava para essa abertura ser maior e dava para ficar mais claro. Mas eu coloquei f4 porque f2.8 ele vai focar certinho. A minha câmera pelo menos que ela tem o autofoco, então ela vai focar os meus olhos, ela vai sempre reconhecer os meus olhos e aí ela vai estar focado o meu nariz, a minha boca, talvez até aqui a minha orelha. Mas passando daqui para trás, às vezes a orelha já fica um pouco desfocada. Passando para trás aqui, já perto da orelha para trás, já vai ficar tudo desfocado. Então você percebe que o ukulele ali atrás está desfocado. E eu não estou vendo a imagem da câmera, porque normalmente eu gravo com o computador do lado, mas esse vídeo eu não estou podendo estar com o computador aqui, eu não estou vendo a imagem da câmera, mas eu tenho certeza que o ukulele ali atrás está desfocado. Então, é essa teoria. Por exemplo, eu vou te mostrar isso na prática. Olha para minha mão aqui. Você está vendo que a câmera agora acabou de focar na minha mão? Espero que ela tenha focado, né? Eu não tô vendo a imagem, mas eu tô achando que tá focando. Você tá vendo que a câmera tá focando na minha mão? Certo, ela tá focando na minha mão. Ou seja, tudo que tá aqui para trás da minha mão tá em desfoque, tá desfocado. Mas isso por quê? Porque a abertura dessa lente tá muito grande. Então presta atenção. É complicado, mas não é tanto assim, é só um pouquinho. Se você prestar muita atenção, você vai conseguir entender. Se a abertura for muito grande, ela vai ter mais luz, porque lembra, ela é desse tamanho, ela entra mais luz do que se ela for desse, certo? Quanto maior, mais luz entra. Então, se ela é desse tamanho, ela entra mais luz, mas em compensação ela foca em menos coisas. Caramba, é muita informação, ficou difícil? Presta atenção. A abertura, ela é basicamente isso. Ela vai te focar em menos coisas, mas ela vai te dar mais luz. Então, por exemplo, você tem a abertura desse tamanho, você entendeu já que está entrando muita luz. Só que a câmera, ela não vai focar em tudo, ela vai focar em menos coisas. Então, por isso que você me vê nesse momento em foco e olha para trás pro meu ukulele e entende que ele está desfocado. Mas se eu tivesse com uma abertura muito alta, no caso alta em número, mas a abertura muito pequena, na verdade, se eu tivesse com uma abertura muito pequena, muito provavelmente aquele ukulele estaria focado também. Eu estaria focado e o ukulele ali atrás também estaria focado. Ou seja, a abertura influencia na luz e no quanto de coisas a sua câmera vai focar. Presta atenção que eu vou te dar alguns exemplos de algumas fotos que eu tirei ao longo da minha caminhada e eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Eu lembro que um dos meus maiores medos quando eu tirava foto na comunidade era aquela foto final de evento. Sabe? Eu não sei se você já foi para algum retiro e tal, mas, por exemplo, todo final de evento lá na comunidade existia uma foto do final de evento com todo mundo que participou do evento. E aquela era a foto que mais me dava medo, porque eu não dominava as técnicas de fotografia. Eu não entendia. E eu lembro
que uma das fotos foi uma foto muito importante. São fotos sempre muito importantes, né? Se você faz parte de grupo de oração, comunidade, você entende o que eu tô falando. São fotos muito importantes, porque é aquela foto que a gente vai guardar por anos, e daqui a 3, 4 anos a gente vai olhar pra trás pra aquela foto e falar: caramba, olha que legal, olha como a gente era. A pessoa vai se olhar, vai ver mudanças e tal. Enfim, vai ver as pessoas que ainda estão lá no grupo. É muito legal ver esse tipo de foto. Então é uma foto muito importante, é uma responsabilidade muito grande. E eu sempre ficava muito nervoso quando tinha que bater esse tipo de foto. Eu lembro que as minhas primeiras fotos assim lá na comunidade a gente tinha uma igreja muito pequenininha, mas era nosso lugar acolhedor, onde a gente se sentia amado, era o nosso lugar. Apesar de ser pequeno, mas era o que Deus dava pra gente e a gente amava aquilo. E na nossa igreja tinha um mezanino. E aí, normalmente, as fotos de final de evento, quando o evento era na igreja, tava todo mundo lá, a gente fazia... O fotógrafo ia pra cima do mezanino, o fotógrafo era eu, e as pessoas ficavam lá embaixo, a gente ia lá e pá, tirava foto de cima pra baixo. Só que, cara, é muito difícil tirar uma foto dessa quando você não tem conhecimento. Por quê? Porque quando você vai tirar uma foto de muita gente, você entende que todo mundo precisa estar focado, né? Porque, por exemplo, se eu tô tirando uma foto e tem filas e filas de pessoas, sei lá, tem muita gente e são 4 filas de pessoas. Tem umas pessoas um pouquinho mais à frente, mas outras pessoas lá no fundão atrás. E aí que você fala: caramba, como é que eu vou focar em tudo isso? A abertura do diafragma tá aí exatamente para isso. Mas caramba, Yuri, como assim? Nada faz sentido. Vamos lá. Se eu quero tirar uma foto em retrato, como eu te falei, por exemplo, eu quero gravar um vídeo como eu estou gravando um vídeo agora, e eu te disse que a minha abertura está em F4, certo? Por quê? Porque eu quero que eu fique em foco e que tudo que está atrás de mim, que não são muitas coisas, porque eu não tenho um cenário muito bacana, é só alguns instrumentos que eu tenho que eu estou botando ali para tentar mudar um pouco o cenário, mas eu quero que eu fique em foco e tudo que está ali atrás fique em desfoco, certo? Então, se eu quero isso, eu aumentei muito a abertura, botei em F4. Beleza? Agora, se eu fosse tirar uma foto de várias pessoas, essa abertura ia ter que ficar muito pequena. E ela ia ter que ficar em tipo F11, F14, dependendo da sua foto, dependendo de quantas pessoas são. Isso você vai só entender na prática. Por exemplo, se hoje eu olho para um grupo de pessoas e vejo que eu preciso tirar uma foto de um grupo de pessoas, eu já tenho noção em quanto de abertura eu tenho que colocar. Eu tenho noção se é suficiente 7.1, eu tenho noção se é suficiente 9, se é suficiente 11, ou se eu vou ter que aumentar no caso o número, mas diminuir a abertura. Então eu tenho noção já do que eu vou ter que fazer. Mas você vai adquirir essa noção se você praticar muito. Então eu te convido, hoje, se você tem uma câmera, pega a sua câmera e lá nos modos manuais da sua câmera você vai ver a abertura do diafragma. Vai ter F.F 1 ponto alguma coisa, 2 ponto alguma coisa, 4, não sei qual é o número que vai estar, mas aí você vai testando. E você vai ver que à medida que você diminui essa abertura, você vai focar em muito mais coisas. E à medida que você aumenta, você vai focar em menos coisas. Eu acho que isso já ficou claro. Então vamos prosseguir. Quando eu tirava essas fotos de grupo, pra mim era muito difícil. Por causa disso, porque eu não sabia, não tinha noção disso. Eu não tinha noção que quando eu diminuía a abertura, eu focava em mais gente. Então, cara, as minhas fotos eram simplesmente um desastre no início. Porque eu ia tirar as fotos em grupo e tal. E tipo assim, quando você sabe que quando você olha na câmera, a foto fica linda. Então eu tava aqui e aí, pá, eu tirei a foto. Eu olhava aqui no visor da câmera e, poxa, a foto tá linda. Mas vai jogar no computador, aumenta essa foto, você vai ver que tem um monte de gente desfocada. Que essa foto talvez seja usada para um negócio minúsculo, porque se aumentar muito vai ver que a foto não ficou boa, que a foto ficou realmente muito ruim. E eu tirei essa grande dificuldade. Mas hoje eu já entendo. Então, sempre quando eu vou tirar uma foto, eu já vou com uma foto de grupo. Sempre que eu vou tirar uma foto de grupo, eu já vou com isso na minha cabeça. Caramba, eu preciso diminuir a abertura. Preciso fazer que essa abertura seja muito, muito pequena e aí foque muita gente. Então, eu já vou adquirindo ao longo do tempo algumas técnicas, algumas coisas meio que automáticas, mas que você só vai adquirir se você treinar bastante. Então, por exemplo, se hoje eu vou tirar uma foto de retrato, quando eu tiro uma foto de retrato, eu aumento muito essa abertura, porque aí vai naquilo que você está vendo nessa imagem. Vai focar na pessoa e o resto atrás fica desfocado. Todo mundo ama esse tipo de foto, todo mundo bate esse tipo de foto, todo mundo quer uma foto assim, uma foto onde a pessoa da frente está super focada e a pessoa de trás está totalmente desfocada. Isso fica incrível nas fotos. Então,
Quando eu entendi isso, as minhas fotos em grupo começaram a ficar muito melhores. Eu lembro que teve uma foto que eu vou colocar aqui, que foi uma foto que eu tirei no Cine Musical, eu acho que de 2018 ou 2017, não me recordo certinho o ano. Mas eu tirei nesse Cine Musical essa foto. E quando eu olhei no visor da câmera, eu falei, poxa, a foto tá incrível. E tipo assim, acabou o show, falaram, vamos tirar uma foto. E era tipo assim, tirou a foto, tinha que esvaziar o palco, porque depois ia entrar outra banda. Então, acabou o show, Yuri, a foto. Eu corri lá, não sei o que, pá, bati a foto. Olhei no visor da câmera, perfeita. E todo mundo, eita, os músicos foram saindo. E aí eu fui descendo da escada do palco, olhando aquela foto. E falei, caramba, tá horrível. A foto ficou toda tremida. A foto ficou toda desfocada. Ficou simplesmente horrível a foto. No visor e tal, num tamaninho menor, já dava pra notar. Quando eu joguei pro computador, eu falei, caramba, eu estraguei a foto que teoricamente era a foto mais importante. Era a foto da banda pegando o público inteiro atrás. E caramba, aquela foto era pra ser a foto incrível, eu estraguei a foto. E aí eu lembro de ficar muito chateado comigo mesmo. Sério, eu fiquei muito chateado, eu fui pra casa muito mal. E falei, poxa, como assim? Como é que eu errei essa foto? E eu nem entendia porque eu tinha errado. Esse que é o pior. O pior é quando a gente erra e a gente nem sabe o que a gente errou. Sabe, quando a gente tem noção e fala, poxa, eu errei, mas foi uma cara minha, era pra ter feito isso, eu não fiz, mas eu sei o que eu devia ter feito. Beleza, na próxima eu conserto. Mas quando tu não sabe, é muito difícil, porque tu fica, caramba, eu preciso aprender, eu preciso dar meu jeito, eu não posso simplesmente errar e ficar por isso mesmo, né? E aí eu fui pra casa muito mal, muito triste, porque eu falei, caramba, eu estraguei a foto quando eu mandasse pro pessoal, tipo assim, eu sei que ninguém ia me brigar, mas eu tinha aquele sentimento de querer dar o meu melhor, e eu tenho até hoje, graças a Deus, eu queria dar o meu melhor e queria que aquilo fosse melhor. Então, quando alguma coisa dava errada, como essa foto, ficava aquilo remoendo na minha cabeça, eu ficava, caramba, não posso mais errar esse tipo de coisa, E essa foi uma das fotos que mais mexeu comigo. Sabe, pode parecer muito besta, e eu sei que, por exemplo, a comunidade tem foto no Cine Musical quase todo ano, então existem várias fotos e a gente tem inúmeras fotos de grupo, mas aquela em si mexeu muito comigo e me doeu muito ter errado aquilo. E aí depois disso eu fui pesquisar muito, fui estudar muito e eu entendi que era a abertura do diafragma que tinha feito a diferença naquela foto, que eu não tinha colocado da maneira certa. E por eu não ter colocado da maneira certa, a foto, além de não ter focado em todo mundo, a foto ainda ficou tremida, porque eu também não sabia bater direito, eu bati muito rápido, mexi a mão, tava com uma velocidade muito baixa, então isso fez tremer a foto, uma série de fatores que me fez errar. E aí desde então, eu aprendi e falei, caramba, eu não vou errar mais isso. Você já entendeu que a abertura do diafragma, ela vai te influenciar em duas coisas. Ela vai te influenciar na luz, porque, como eu já te expliquei, quanto maior a abertura, mais luz entra. Quanto menor a abertura, menos luz entra. Mas ela também vai te influenciar no foco. Quanto maior a abertura, menos coisa ela vai focar. E quanto menor essa abertura, mais coisa ela vai focar. Beleza? Mas não é só isso que a abertura vai te influenciar. A abertura também vai te influenciar e eu vou te falar um negócio que poucos fotógrafos sabem disso. Poucos mesmo. Eu não tô falando só de fotógrafos que tiram foto em igreja, mas eu tô te falando que poucos fotógrafos realmente sabem disso. Só as pessoas que mais estudam fotografia sabem. Mas a abertura do diafragma, ela vai também te influenciar na nitidez da sua foto. Yuri, como assim? Vai influenciar na nitidez da minha foto? Isso não faz sentido. Faz. A sua câmera, por melhor que seja, ela sempre vai ter um ponto mais nítido. Como assim um ponto mais nítido? Mais nítido. Na verdade, não é um ponto mais nítido, é uma abertura mais nítida. Caramba, é muita informação, mas presta atenção. Toda câmera, ela vai ter uma abertura mais nítida, vai ser o auge da nitidez. Só que isso não tá no manual, não tá em um site necessariamente, você não vê em qualquer canto, nem todo mundo sabe qual é o ponto. Não é um negócio que, por exemplo, todas as câmeras da Canon, elas têm a melhor abertura, a nitidez máxima na abertura 5.6. Não existe isso. Cada câmera tem uma abertura, uma nitidez máxima em tal abertura, então isso sempre vai mudar de câmera para câmera. Por exemplo, a minha câmera, ela fica muito nítida na abertura entre 5.6 e 7. Fica muito nítida, muito. Então, é isso, é testar. Se você tem sua câmera aí, faça alguns testes. Você pode até procurar em alguns sites e talvez existam sites que lhe mostrem e digam: a abertura da câmera modelo tal ela é mais nítida em tal abertura.
Mas vão existir sites que não vão te dizer e você vai ter que testar. Então eu te convido a testar isso. Faz um teste, pega a sua câmera, vai para um lugar claro de preferência, e aí você tira a foto em 1.8, 2.8, 4, 5.6, vai tirando em todas as aberturas, depois você pega essas fotos e compara uma a uma. Tenta tirar foto da mesma coisa. Se você vai tirar uma foto de uma imagem de santo, tira todas as fotos do mesmo santo ou de uma parede, da mesma parede, porque você vai notar que existe diferença. Vai ter alguma abertura que a foto vai ficar muito nítida, você vai já saber qual é a nitidez máxima da sua câmera. Isso é muito importante, porque às vezes a gente está em uma situação muito boa de luz e a gente não precisa necessariamente desfocar alguém, alguma coisa ficar muito focada e a outra desfocada, e tipo, tá tudo bem se ficar um pouquinho mais focado atrás. Então, por exemplo, eu sei que a minha câmera fica uma abertura muito boa, uma nitidez muito boa em 7. Então, por exemplo, se tem uma foto que eu não preciso desfocar o fundo e que eu tenho muita luz e a foto vai ficar clara, eu vou sempre botar em 7, porque eu sei que naquela abertura a minha foto vai ficar ultra nítida, vai dar pra ver todos os detalhes do rosto, vai dar pra ver tudo, enfim, a foto fica incrível mesmo. Se você souber qual é a nitidez máxima da sua câmera, você vai tirar fotos cada vez melhores. Então cola nessa dica porque ela é muito importante mesmo. Outro ponto muito importante é quando você pensar em comprar ou trocar a sua lente. Presta atenção, todas as vezes que você for trocar, comprar uma lente nova, quiser evoluir na fotografia, sempre você precisa prestar muita atenção na abertura do diafragma da sua lente. Caramba, Yuri, como assim? Toda lente tem uma abertura máxima. Lembra que eu te falei que quando a abertura é máxima a foto fica mais clara? Pois é, toda lente ela vai ter uma abertura máxima. Então você tem que sempre procurar lentes com maior abertura. As lentes de maior abertura são, por exemplo, 1.4, 1.8 e 2.8. São lentes bem claras, são lentes perfeitas para você que tira foto de igreja. Preste muita atenção e tente sempre comprar lentes assim. Quanto maior a abertura, melhor. Então, tipo assim, a melhor lente hoje, assim, no mercado, existem lentes que têm abertura maiores, mas você não vai encontrar no mercado. São lentes muito específicas para profissionais muito específicos. Então, nem perca seu tempo procurando, não nesse momento e não para isso que você quer fazer, que é tirar fotos dentro da sua comunidade, da sua paróquia. Então, preste atenção. A abertura máxima que você muito provavelmente vai encontrar no mercado é f1.4. Então, cara, se você puder comprar uma lente assim, compra, porque essa lente é uma lente muito clara, por eu falar, como eu disse, né? A abertura do diafragma dela é muito grande, então por ela ter uma abertura muito grande, essa lente vai possuir muita luminosidade, vai entrar muita luz e ela vai ficar com fotos incríveis para quem tem dificuldade com tirar fotos no escuro. Então preste muita atenção na lente, porque a lente é um ponto importantíssimo. Muitas pessoas, quando compram a primeira câmera, compram uma câmera de iniciante, elas não prestam muita atenção nisso. Então, se você está comprando uma câmera de iniciante, ou se você comprou uma câmera de iniciante, uma câmera mais barata e tal, e eu indico isso. Se você está começando agora, não gaste seu dinheiro com câmeras caras. Compre uma câmera de até 3, 4 mil reais. Não compre câmeras mais que isso. Porque você primeiro precisa comprar uma câmera de iniciante para você aprender e tirar dela tudo que ela pode lhe oferecer. Depois que você conseguir olhar para sua câmera e falar, caramba, eu já sei tudo dessa câmera, eu já sei o que eu tenho que fazer, ela tá me limitando, eu preciso dar um passo a mais. Aí você vai dar esse passo. Por exemplo, vou te contar um pouquinho da minha história. Como eu te falei, eu já comecei com uma câmera Nikon que já era boa. Era uma câmera muito legal, muito boa. Mas ela não chega aos pés da câmera que eu tenho hoje. Porque eu quis dar um outro passo. Mas eu só dei esse outro passo quando eu entendi que aquela câmera tinha esgotado os seus recursos. Porque eu já tinha estudado tudo que eu precisava estudar. Mas mesmo assim as fotos ainda ficavam muito escuras. As fotos não ficavam com uma nitidez tão boa. E eu falei, caramba, eu já consigo extrair o máximo dessa câmera. E eu tirava fotos muito boas com aquela câmera. Mas, para quem tira foto sempre tirando foto, você vai entender que vai existir algum momento e que a sua câmera não vai dar conta de tirar alguma foto por causa de uma limitação mesmo, isso é totalmente natural. Mas aí, se por exemplo, eu tinha 10 situações, eu conseguia tirar foto com aquela câmera em 7, 8. E tipo, era aquilo que dava e eu fazia o máximo com o que dava.
Quando eu vi que não dava mais, que eu precisava trocar, ir para uma câmera onde eu pudesse clarear bastante a foto e ela não perder definição, ela não ficar feia, não ficar totalmente granulada, e aí eu tive que dar esse outro passo. Então é como eu estou lhe dizendo, preste atenção, comece sempre com uma câmera de iniciante, sempre comece com uma câmera básica, uma câmera limitada mesmo, porque você vai extrair tudo dela, e quando você extrair tudo, aí você dá o próximo passo. E voltando à parte de lentes, aquela minha primeira câmera, eu tinha uma lente, que ela era uma lente zoom, né? Ela é uma lente, como eu falei, normalmente essas câmeras de iniciante, as câmeras mais básicas, câmeras semi-profissionais, elas já vêm com uma lente. A maioria delas vão vir com uma lente. E essa lente que vai vir vai ser uma lente escura. Por quê? Porque ela vai ter uma abertura do diafragma de 3.5 a 5.6. Essa é a abertura máxima dela. Caramba, Yuri, agora ficou confuso. Como assim de 3.5 até 5.6? Essa é a abertura máxima? Vamos lá. Como eu te expliquei, essa é uma lente que é uma lente que tem zoom. Calma aí que eu vou te mostrar a minha lente aqui. Essa minha lente é a lente que veio nessa câmera que eu tô gravando, mas ela não era uma lente tão ideal, ela era uma lente meio escura, então por isso que eu tive que comprar outra. Mas essa lente veio na minha câmera. Ela tem um zoom. Bem aqui eu consigo dar zoom nela. Então, por exemplo, essa minha lente, ela é 28-70. Então vamos lá, deixa eu explicar, vou explicar de uma maneira calma, que você vai entender. Essa lente é 28-70. Quando ela está em 28, que é quando ela está com menos zoom, ela enxerga mais coisas, a abertura dela é de 3.5, quando ela está em 28. Agora, se eu colocar ela para 70, que é uma foto com mais zoom, ela vai ter abertura de 5.6. Ou seja, quanto mais zoom eu dou na foto, mais escura a foto fica. Então, cara, presta atenção, fotografia acaba sendo um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça de várias peças que você tem que ir montando devagarzinho, entendendo onde cada peça se encaixa para a foto ficar ideal, certo? Então, como eu te falei, essa minha lente aqui ela é uma lente que dá zoom. Só que ela é uma lente mais barata, é uma lente mais básica. Então, toda vez que eu dava um zoom nela, ela ficava mais escura. E ela já era muito escura. Então, por isso que eu comprei uma lente, que a minha lente hoje ela dá zoom, mas quando eu dou zoom, ela não muda, ela não fica mais escura, ela continua na mesma claridade. Então, assim, todas as vezes que você for comprar uma lente nova, preste muita atenção na abertura do diafragma. A abertura do diafragma vai definir muito da sua foto. Então, eu vou te dar uma dica agora. Se você tira foto em algum grupo de oração, em momentos de oração, acho que você tem pouca luz. Se você tira esse tipo de foto, onde tem pouca luz, onde, por exemplo, tem lá um pregador e às vezes a luz só está iluminando o pregador, e aí tem uma luz para o público, mas é uma luzinha muito pequena porque o resto das luzes do ambiente estão todas apagadas, já que está todo mundo rezando, você precisa se atentar na hora de comprar uma lente nova. Porque se você não fizer isso, você vai acabar comprando uma lente escura e não vai dar resultado. Então, todas as vezes que você for pensar em comprar uma lente nova para um grupo de oração, para algum local em que você precisa tirar fotos mais claras, compre lentes abaixo de 2.8. Compre lentes ou 1.4, ou 1.8, ou 2.8. Essas são as 3 lentes que você precisa comprar para tirar fotos mais claras no seu grupo de oração. Porque essas lentes, como eu lhe expliquei, ela vai ter uma abertura do diafragma muito grande e vai entrar muita luz. É dessa forma que a gente faz com que as fotos fiquem mais claras, entendeu? Então, cara, é muito básico, é muito simples, é umas regrinhas que às vezes a gente tem que ficar com elas na cabeça para poder dar certo. Mas quando a gente consegue entender o que cada coisa faz, fica tudo muito tranquilo. Uma das coisas que também a abertura faz nessa foto é como eu te falei. Se a abertura está muito grande, ela vai focar em poucas coisas. E é muito legal isso. Quando existem alguns tipos de fotos que você vai querer focar em só um objeto. Por exemplo, se você está em uma pessoa que está ali rezando e atrás tem várias pessoas rezando também, você não vai querer focar em todo mundo. Você quer focar naquela pessoa e pronto. Dependendo de como seja essa foto. Talvez você queira focar em todo mundo. Mas vamos imaginar que você queira focar só naquela pessoa. Então imagina a seguinte situação. Existem várias pessoas rezando na frente de um palco. E aí você tá ali
para fotografar aquela situação e você quer fotografar aquela única pessoa que tá rezando de uma maneira muito boa, muito legal, vai ficar uma foto muito show, mas existem pessoas atrás que não vão acrescentar em nada na sua imagem. Que se elas ficarem focadas atrás, a sua imagem vai perder, vai ficar meio feia, porque vai aparecer um rosto olhando para um outro lado, talvez a pessoa nem esteja em completa oração, talvez ela esteja de olho aberto ou alguma coisa semelhante. Então você não tem como tirar aquela pessoa porque ela tá ali atrás, mas você quer deixar ela desfocada. A abertura do diafragma tá aí para isso. Então, o que você teria que fazer nesse tipo de situação? Vai lá, cara, e aumenta o máximo a abertura do diafragma. Vê o quanto a sua lente suporta e põe ela na abertura máxima. E aí quando você for tirar a foto, vai causar aquele efeito de uma foto super desfocada, tudo muito bonito, a foto legal, e a foto vai ficar mais clara também por conta disso. Então, se você tiver com esse problema de iluminação, quando você aumentar a abertura do diafragma, além de você focar só naquele objeto e simplesmente fazer tudo aquilo que não é importante para sua imagem, ser ignorado, sendo desfocado, a sua foto vai ficar incrível. E é assim que eu tiro muito das minhas fotos. Se você pegar as minhas fotos, você vai ver muitas fotos onde existe uma pessoa na frente rezando e todo mundo que está atrás está desfocando. Por quê? Porque aquelas pessoas não vão acrescentar em nada para minha imagem. E às vezes, na verdade, elas até acrescentam e é muito legal elas estarem ali, porque dá para ver que tu tem um grupo de oração cheio, dá para ver que existem mais pessoas rezando, mas o foco da tua imagem tá naquela pessoa da frente e não das pessoas de trás. E outra prática que eu também uso muito nas minhas fotos, não só nas minhas fotos da igreja, mas eu também uso muito na minha prática profissional, quando eu preciso tirar fotos para algum cliente e tudo, eu sempre uso uma técnica de botar algum objeto à frente e o objeto que vai ficar focado é o objeto lá do fundo. Então, cara, essa é uma técnica incrível. Se você aprender isso, essas fotos vão ficar muito boas. Então, eu canso de fazer isso. Eu tenho uma foto do César, um amigo meu, que ele tá rezando e ele tá com os braços no joelho rezando, só que existia uma pessoa que tava bem na minha frente, e essa pessoa tava bem na minha frente, não dava pra eu chegar perto do César, só que a pessoa tava com a perna meio aberta. Aí eu falei, caramba, eu vou tirar uma foto por debaixo da perna dessa pessoa, então eu me abaixei e fiquei, tipo assim, por trás da perna da pessoa, né? E aí pegava um pouco da calça da pessoa e lá no fundo o César rezando. Então, tipo assim, cara, a foto deu um efeito sensacional por causa disso, porque tinha um plano de fundo, tinha um plano que na verdade não era de fundo, tinha um plano à frente e que esse plano tava todo desfocado e quem tava focado lá atrás era o César. Mas caramba, Yuri, como é que tu fez isso? É aquilo que eu te falei, a abertura do diafragma. Se você aumentar muito a abertura, ele não vai focar em tudo, ele vai focar só naquele objeto, só em uma pequena, a gente chama de profundidade de campo. Ele só vai focar numa profundidade de campo pequena. Então, eu vou te dar um exemplo mais ou menos aqui na minha prática. Como eu te falei, a câmera agora está focando o meu nariz, está focando o meu olho, a minha orelha eu acho que está focando um pouquinho, mas a partir daqui para trás já não está focando, o resto está tudo desfocado. Isso é a minha profundidade de campo. Então, por exemplo, a minha câmera tem uma profundidade de campo, sei lá, mais ou menos desse tamanho, certo? Porque ela está numa abertura f4. Só que se eu aumentasse essa abertura, a profundidade de campo ia ser maior, ela ia se estender, ia ser muito maior. Então, se eu aumentar a abertura, que na verdade é aumentar o número, diminuir a abertura, se eu diminuir a abertura, o ukulele ali atrás vai focar e vai focar em mais coisas da minha imagem. Então, como eu te falei, nessa foto do César, eu queria simplesmente que aquilo que estava bem na frente realmente ficasse desfocado. Eu não queria que aquilo ficasse focado, porque eu queria que a única coisa que ficasse focado fosse o César ali atrás rezando. Então eu consegui dar esse efeito dessa forma. Eu deixei uma abertura do diafragma muito grande para focar em poucas coisas e aí foquei só nele. E aí ficou uma foto sensacional, é uma das fotos que particularmente eu mais gosto. Eu amo esse efeito que tem uma coisa na frente desfocada e o cenário lá atrás focado, eu acho sensacional. Eu lembro de uma foto que eu tirei, que foi uma foto depois do nosso retiro interno da comunidade. Todo ano a gente tem em novembro um retiro interno em que a nossa comunidade ela começa o ano ali, né? A gente reza e aí para os nossos fundadores é dado um tema, e aquele vai ser o tema do nosso evento de carnaval no outro ano, e a gente vai viver a comunidade em função daquele tema, e aquele tema vai falar muito para a nossa vivência de comunidade.
Então, todo ano a gente tem esse retiro, a gente precisa tirar esse final de semana para rezar, para partilhar, para ter vivência, pra gente conhecer mais quem tá do nosso lado, e é sensacional, sensacional. No ano de 2019, eu tive uma das experiências mais legais nesse retiro, porque foi o meu terceiro retiro, Essência, que é o nome do nosso retiro, foi o meu terceiro Essência, e nesse Essência eu tive uma experiência um pouco diferente, porque normalmente nos 2 primeiros eu participei do retiro por completo, mas nesse eu tava ajudando tirando algumas fotos, então existiam alguns momentos que eu ficava tirando foto, e cara, eu amo tanto tirar foto, que até quando, tipo assim, tinha momentos de lazer, eu falava, não, cara, eu vou tirar foto. Eu tirava foto da galera pulando na piscina, da galera, sei lá, só confraternizando e tendo uma vida fraterna lá dentro. E eu amava tirar esse tipo de foto. E, cara, eu amo mesmo. Então, tipo assim, teve um momento lá que todo mundo, vai todo mundo pra piscina, é hora do banho de piscina. E todo mundo foi pra piscina e eu ficava lá na beira da piscina tirando foto da galera. E no final do evento, no final do retiro, é a hora que a gente tira foto com todo mundo. E todo mundo tira foto com os amigos, e a gente tira foto com namorado e namorada, e tira foto com o formador, tira foto de ministério, e cara, é sensacional. E eu sempre fico tirando essas fotos da galera, não de todo mundo, porque algumas pessoas tiram do celular, mas aí eu fico tirando as fotos, as minhas fotos com quem eu queira, e eu fico tirando fotos de outras pessoas. E aí eu lembro, tava tipo assim, era no ambiente da piscina e tipo, tava todo mundo tirando foto ali. E aí eu tava passando assim, e um amigo meu, que ele namora com uma menina lá da comunidade, também os dois lá da comunidade, a Evelyn e o Felipe, eles estavam só esbarrados assim, esbarrados não, debruçados, eles estavam só debruçados numa pontezinha que tinha lá, que passava por cima da piscina, e eles estavam assim debruçados, e aí eu fui passando assim e falei, caramba, uma foto legal. Aí eu parei naquele momento ali, e aí tinha umas plantinhas à frente na foto. E aí eu fui lá e falei, ei, se olhe, não sei o que. E aí eles se olharam, e aí eu botei as plantas na frente, desfoquei as plantas, foquei neles lá atrás e tirei a foto. E cara, eu amo essa foto, eu amo muito essa foto. E foi uma foto que eu não planejei, eu só tava passando por ali, eu tava procurando alguém, não sei quem eu tava procurando pra tirar foto. Simplesmente me veio a ideia e eu fui lá e tirei a foto daquele jeito. Mas dessa forma, como eu te falei, eu aumentei muito a abertura, deixei focado só neles dois e a foto ficou, tipo, sensacional. Então você precisa entender que a abertura do diafragma vai influenciar em 3 coisas na sua foto. Em 3 eu faço 2. Em 3 coisas na sua foto. Ela vai influenciar na luz, ela vai influenciar na nitidez e ela vai influenciar no quanto de coisa você vai focar. O que a gente chama de profundidade de campo, né? Que é quanto de coisa, como eu te falei. Vai focar só em mim, vai focar em mim, no ukulele ali atrás. Depende do que você quer. Então, sempre se atente a isso. Vamos só revisar por último para encerrar. Quanto maior a abertura muito grande, ela vai entrar mais luz, mas ela vai focar em menos coisas. Quanto menor a abertura, ela vai passar por aqui menos luz, mas ela vai focar em muito mais coisa. E lembra que a nitidez vai variar de acordo com a sua câmera, de acordo com a sua lente. Então vá lá, pesquise, vá atrás, teste. E cara, a dica que eu tenho para te dar é que tudo isso você só vai aprender na prática. Não adianta você passar aqui tempos e tempos vendo meus vídeos, vendo minhas aulas, se você não pegar a sua câmera e tirar fotos. Mas Yuri, eu não tenho como sair por aí, a minha cidade é perigosa e não tenho como ficar andando com a câmera e tal, e a minha igreja tá parada por causa da quarentena, enfim, não dá. Tire fotos na sua casa, sabe? Uma das coisas que quando eu aprendi sobre esse negócio de que quanto maior a abertura, menos coisa foca. E quanto menor a abertura, mais coisa foca, eu fui pra sacada da minha casa. E aí eu peguei 2 Nescais, sabe Nescau que a gente bebe? Botei um na frente e outro atrás. E aí eu tirei uma foto com abertura 2.8 e eu tirei uma foto com abertura f22. E aí o primeiro Nescau tava super focado e o de trás desfocado. E na outra os dois estavam focados. Eu falei, caramba, é isso. Então você não precisa estar em um super lugar, em um super evento pra aprender. Então você só precisa treinar. E treine onde for, na sua casa. Tire foto, sei lá, dos seus parentes, em qualquer objeto. Você vai entendendo a composição. Vai lá e fica brincando com a câmera. Vai, mexe na abertura, aumenta a abertura, diminui a abertura. Você vai ver a foto clareando e escurecendo. E isso vai ser um teste muito bom. Então, cara, a dica principal que eu tenho pra te dar é pratique muito. Porque a prática é que vai lhe levar à perfeição. Não a perfeição, né? Porque
A gente sempre tem o que aprender mais, mas a prática vai lhe levar a tirar fotos incríveis e melhorar muito a sua fotografia. Eu espero ter te ajudado, eu espero que você esteja muito feliz com esses vídeos, com tudo que eu estou lançando, e eu te convido a compartilhar, se você puder, se você estiver gostando, e se você achar que existem amigos que podem se beneficiar também disso, você conhece algum fotógrafo que tira foto em igrejas também e que vai se beneficiar com as minhas dicas, manda algum vídeo meu para ele, fala para ele dar uma olhada, se ele gostar, eu espero que ele me siga e que a gente cresça por aqui, tá? Não esquece do grupo do Telegram. Cara, me manda uma mensagem, se você não achar o link por aí, pela minha bio, me manda uma mensagem e entra lá no nosso grupo do Telegram, porque lá a gente tira muitas dúvidas e a gente partilha muito, é muito show de bola. Então, cara, eu fico te esperando até o próximo vídeo. Valeu, é nóis, Deus abençoe.